Eu queria que você abrisse na epístola, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas 6, 17. Gálatas 6, 17. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Vamos repetir? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa ministração em tuas mãos. Nós pedimos a tua graça, a tua revelação, a tua inspiração, a direção do teu Espírito, que o Senhor possa temperar, que o Senhor possa, Pai, falar de uma forma pessoal conosco, e que essa palavra venha nos abençoar, venha nos edificar, Pai, que ela não volte vazia, mas que ela venha cumprir o que ela foi designada. Nesse momento eu repreendo o espírito de sonolência, distração, roubo da palavra. Eu te peço, leva cada mente cativa ao obediência de Jesus, e que todo espírito contrário seja expulso, neutralizado, Pai, repreendido nesse lugar, Pai. E eu te peço, Senhor, assuma esse púlpito que eu saio de cima e te peço, fala ao coração da tua igreja essa noite, e que a tua igreja seja abençoada pela tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Glórias ao nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite, todas as minhas mensagens, ela tem tema, feridas abertas ou cicatrizes. Glórias ao nome do Senhor. Feridas abertas ou cicatrizes. O que é uma ferida aberta ou uma cicatriz? Qual é a diferença entre ferida aberta para uma cicatriz? Em primeiro lugar, uma ferida aberta, irmãos, aponta para um local que sofreu algum tipo de trauma, lesão, ferida, machucado, dano, ok? Uma cicatriz, ela revela que o local lesionado foi restaurado e curado. Aí ficou a cicatriz. Uma ferida aberta, ela mostra que existe um local no corpo que precisa de cuidados especiais. Glórias ao nome do Senhor. Porque senão poderá infeccionar e piorar a lesão. Tem que ser mantido limpo, coberto, aplicar remédio. Agora, uma cicatriz, ela aponta para uma marca, mas que o local já está saudável. Em terceiro lugar, uma ferida aberta, ela também é sensível à dor. Se você tocar, dói. Se você bater em algum lugar, pode até sangrar. Eu, quando estou com machucado, meu irmão, eu tento ter um cuidado de não bater, é aí que eu bato em tudo quanto é lugar. Quando que acontece com você também? Você está machucado, meu irmão, daqui a pouco você está dando topada, está saindo sangue, toda hora você está batendo com o bendito machucado, né? É uma ferida aberta. Agora, uma cicatriz, ela pode mexer à vontade, que não dói mais, ok? Uma cicatriz pode acontecer também, nem sempre mostra que uma ferida está realmente sarada. Às vezes é só aparentemente, mas por dentro ainda está infeccionado ou dolorido. Glórias ao nome do Senhor. No livro de Isaías, ele fala que aquele povo, eles curam superficialmente a ferida do meu povo. Glórias ao nome do Senhor. Mas eu quero dizer que Deus, ele deseja nos curar, e ele deseja nos curar de uma forma nunca superficial, nunca paliativo, mas algo completo e algo definitivo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Tá bom? Em quinto lugar, para cada ferida
machucado, há um tipo de tratamento. Para o machucado superficial, o metiolate antigamente resolvia. Mas para uma ferida profunda, às vezes requererá incisão, cirurgia em muitos pontos. Vai precisar de um período também de repouso para restabelecer-se. O Tiago, por exemplo, ele operou uma hérnia umbilical e retirou o apêndice que já estava podre. Você lembra disso? E aí fizeram uma operação nele, só que a operação infeccionou e teve que abrir de novo. E quando foi lá fechar, querido, aplicaram anestesia e a anestesia não funcionou. Então o que fizeram? Tiveram que fechar o local a sangue frio. E como ele não repousou na época de uma forma adequada, teve que abrir pela terceira vez. E aí o que aconteceu? Quando fecharam lá, tinha um grampo ferido no estômago dele e ele começou a evacuar sangue. Você lembra disso? Eu anoto tudo. Então, querido, olha a situação que ele teve que passar. Então, quanta gente doente hoje dentro da casa de Deus. Eu quero falar para você, querido, o Espírito Santo, ele é um cirurgião por excelência. E ele deseja operar profundamente essa noite. E eu quero falar para você, quando você estiver recebendo essa palavra, se desarme, abra o seu coração, ainda que doa, pois o tratamento de Deus é necessário para que sejamos totalmente restaurados. Ainda que Ele tenha que nos operar, Deus, Ele faz a ferida, mas Ele sara. Ok? Glórias ao nome do Senhor. Eu me lembro desse dia falando sobre ferida aberta, pelo da esposa da filha do Rogério, filho do Rogério, diabético, foi fazer redução de estômago e a ferida no local não está fechando, está inflamada. Então tem que ter um cuidado assim, todo especial para tratar. E aí eu quero falar essa noite sobre isso, feridas abertas ou cicatrizes. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi estabelecida nessa terra para várias funções. E uma delas é que ela fosse um hospital, um pronto-socorro de Deus, onde o Espírito Santo é o médico e o corpo de Cristo, a igreja, são os seus cooperadores. Fala para o teu irmão aí, você foi chamado para ser cooperador do Espírito Santo. A igreja é o hospital, o Espírito Santo está atuando nesse lugar, mas também é nossa função cooperar com aquilo que Deus deseja fazer. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja com suas vidas detonadas, feridas, machucadas. Às vezes, igual o bispo Rubem falou lá no Iguaçu, ele diz que às vezes as pessoas vêm igual o arroz de terceira, todo quebradinho. E elas ficam todo detonado na casa do Senhor. E é aqui que o Espírito Santo começa a tratá-las. Querido, você não faz ideia do impacto que nós podemos causar na vida de pessoas através de pequenos gestos. Por exemplo, a pessoa às vezes vem machucada, vem ferida, vem magoada, vem entristecida e chega aqui, querido, recebe uma palavra amiga, recebe um abraço de irmão, recebe um aperto de mão, uma oração, recebe uma visita, um seja bem-vindo, ou eu senti a tua falta, você é muito importante. Um Jesus te ama. Isso tudo, querido, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que está arrebentada. Eu me lembro que lá na igreja da Cerâmica, lá na época do pastor Gonçalves, tinha um casal que estava separando, o camarada estava até alugando um apartamento, já tinha saído de casa, começou a frequentar lá, a esposa dele foi atrás dele. E ela disse que o que impactou ela não foi a grande pregação, não foi um lugar com ar-condicionado, com bancos, foi o pessoal da portaria, foi os introdutores da casa. Porque quando ela chegou, ela foi recebida com tanto carinho, que ela falou assim, eu vou ficar aqui nesse lugar, eu vou congregar aqui. E ali naquele lugar, quando ela começou a ser tratada naquele lugar, que os irmãos receberam com um abraço, com carinho, seja bem-vindo, sorrindo no rosto. Não precisa ser muita coisa não, querido. É só derramar amor sobre aquela pessoa. E ali Deus começou a tratar e restaurou o casamento daquela mulher.
E eles começaram a servir juntos ali na casa do Senhor. Então nós precisamos ser cooperadores, ok? Daquilo que Deus deseja fazer na vida das pessoas que às vezes Deus traz para Deus tratar. O papel da igreja de Cristo é gerar um ambiente propício onde pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Cristo e serem curadas, ok? Então, o primeiro lugar que eu quero tocar aqui essa noite é o que são marcas ou cicatrizes. Marcas são sinais ou vestígios de destruição ou dano de um passado distante ou de um passado próximo. Marcas são lembranças ou impressão duradoura de um golpe físico, moral ou psicológico. Se você for olhar o pé do meu padrasto, há anos atrás, quando ele estava lá com o carro dele parado, o carro tinha quebrado, veio outro por trás assim, bateu, imprensou o pé dele, que essa batata da perna caiu. O pé ficou pendurado, teve que botar parafuso, ele tomou mais de 100 pontos, ele botou ferro, e hoje tem lá a marca, é antiga aquela marca. Mas tem pessoas que têm a marca mais nova, né? Alguns dias atrás um carrinho de compra caiu no meu pé, na minha perna. Meu irmão, o troço ficou inchado, botei gelo, aquele ficou roxo, ainda está dolorido, mas está melhorando. Então, é um local onde sofreu algum dano, ok? Físico, tem pessoas que têm marcas morais, sofreram dano morais, psicológico. Muitas cicatrizes podem até desaparecer na cirurgia, que muitas pessoas, cirurgias plásticas, podem fazer, porém, em alguns casos do trauma nunca desaparece. Por exemplo, uma pessoa vai e sofre um acidente de carro. Tem pessoas que eu conheço que sofreram acidente de carro e nunca mais conseguiram dirigir novamente, porque ficou o trauma. Tem pessoas que, em nome de Jesus, como a gente estava lá no culto de homens, quando estava ministrando no culto de homens, o cara falou: não, eu sou um assassino, eu sou um assassino, eu sou um assassino. Por que você acha que você é um assassino? Ele disse que quando estava dirigindo, ele dormiu no volante, o carro capotou, morreu a filha e a mulher dele. E ele não aceitava o perdão, ele se achava culpado pela morte dos dois, ficou um trauma. A gente começou a ministrar para ele, ok, queridos? Então, querido, às vezes o lugar cicatriza, mas o trauma fica, ok? Segundo lugar, para toda cicatriz existe no nosso corpo, existente no nosso corpo, existe também uma história por trás de cada cicatriz. Glórias ao nome do Senhor, né? Eu costumo falar com os irmãos, Adriano ainda não ouviu, os outros irmãos já ouviram. Quando o Tiago tinha nascido, né? O Tiago tem, acho que a diferença de 11 anos, né, Tiago? O que aconteceu? Minha mãe, muito atarefada com muitas coisas, eu comecei a ajudar ela a passar roupa, passava a roupa do Tiago. Só que ainda novo, meu irmão, não sabia lidar com o ferro, aconteceu. Encostei o ferro na coxa, assim, no carro assim. Quando puxou assim, né? Ficou aquela carne viva, assim. Tem até hoje a marca. Então ele tem uma história. Quando eu olho para aquela marca ali, eu lembro que eu tentei ajudar minha mãe e me queimei. Eu tenho marcas também, querido, em nome de Jesus, no meu pé. Uma vez estava com meus colegas lá na rua, o Jorginho e o Fabinho. Aí o portão de Jorginho todo enferrujado embaixo, eu assino no ombro deles, eles saíram, meu irmão. Quando eu caí para frente assim, o calcanhar passou naquele ferro e rasgou. E eu tenho a marca aqui no meu calcanhar. Daquele dia, eu tenho também uma marca aqui no meu queixo, que eu era fominha pra caramba de bola. Perto de casa lá tinha uma quadra, né? Uma quadra de cimento, e a gente foi jogar na chuva, eu escorreguei. Fui chutar a bola, irmão, eu escorreguei, bati de queixo no chão. Quando eu passei assim, tudo lanhado de sangue. As meninas foram falando: caraca, tá aberto, tá grandão. Eu fui pra casa chorando, botando a mão no meu queixo, e aquilo ali, ó, tudo aberto. Eu me lembro que eu botava um corativo assim, aquilo ficava pingando na blusa, uma coisa horrível. Então tem uma marca, que aqui tem uma marca, aqui tem uma marca, minha calcanhar tem uma marca. Uma vez eu voltando para casa, brincando com um rapaz que era da minha sala, eu tacando pedrinha para ele, ele pegou um pedregulhão. Eu tacando pedrinha nele, ele pegou um pedregulhão, meu irmão, tacou. Quando bateu na minha testa, filho,
desceu sangue. Minha mãe foi lá tirar satisfação, foi uma confusão. Era tranquilo, estou brincando, era tranquilo. Então, cada marca na nossa vida conta uma história. Tem uma história por trás, ok? Glória ao nome do Senhor. E certa vez, filho, preste atenção na administração dessa noite. Certa vez o menino foi tomar um banho no lago atrás da sua casa. E quando ele entrou na água, a sua mãe percebeu que entrou junto com ele, atrás dele, um jacaré. O que você faria? Então ela corre desesperada ao encontro do filho, consegue segurar nas mãos dela, mas ao mesmo tempo que ela pega nas mãos, o jacaré pega e abocanha as pernas. E fica aquele cabo de guerra, querido, que dependendo como acontecesse, era vida ou morte. E nisso que ela está lutando lá com o jacaré, meu irmão, agarra o filho com todas as forças e segura. Alguém vai lá, chama lá o fazendeiro do lado, o fazendeiro vem dar um tiro no jacaré e eles conseguem tirar aquele filho da boca do jacaré. Então um repórter, ele chega para entrevistar esse menino e ele pede que o menino mostre as marcas de onde o jacaré mordeu. Ele falou: não quero mostrar essas marcas aqui não. Eu quero mostrar as marcas aqui, ó, dos meus braços, que a minha mãe me segurou de tanta força que ela não me deixou ir, ela não permitiu que o jacaré me matasse. Então ele estava orgulhoso com aquelas marcas que a mãe dele segurou ele, marcas de amor que não deixaram ele ir embora. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, para toda cicatriz existe uma história por trás. Cicatrizes contam histórias. E Deus, querido, Ele conhece a história de cada uma das nossas cicatrizes, de nossas marcas, das marcas da nossa vida. Porque todo mundo tem cicatrizes. Paulo, ele foi um homem muito marcado. Glórias ao nome do Senhor. Marcado como uma pessoa que gostava de machucar e ferir outras pessoas, porque pessoas feridas ferem pessoas, né? Geralmente quando uma pessoa está muito ferida, elas quebram, que às vezes está machucada demais, às vezes também consegue ferir outras pessoas. Eu me lembro, você lembra da Adriana, que morava do lado da casa do irmão Reginaldo, da Raquel, na época? Ela começou a me contar uma história, porque a vida dela foi marcada por um pai seco, beberrão, adúltero e violento, que batia sempre na mãe, batia nela e a feria também com palavras, liberava as palavras de maldição sobre ela. E ela dizia: eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou fazer o que o meu pai fazia comigo. Mas quando ela entrou num relacionamento e ela se casou, ela se viu fazendo as mesmas coisas que o pai dela fazia com ela fazendo com o seu marido. Porque o coração dela estava marcado, machucado, doente. E eu quero falar para vocês aqui, que já falei, alguns irmãos já sabem, mas guarda essa frase: o problema não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. Glórias ao nome do Senhor. Porque ou você vai se encher de mágoa, de ira, de ódio, vai alimentar aquele sentimento ruim e vai ficar doente por dentro, ou você pode liberar perdão para essa pessoa e seguir a sua vida em nome de Jesus. Você se lembra, querido, de José? José foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi traído. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi preso injustamente, ele foi caluniado. Mas, mesmo diante de tudo isso, José não permitiu que o seu coração se azedasse. Ele não permitiu que o seu coração se enchesse de ódio, de sentimento de vingança. José perdoou os seus irmãos. O que importa não é o que fizeram com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Glórias ao nome do Senhor.
Romanos 12, 17 a 21. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas o quê? Mas vence o mal com o bem. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar para você que hoje a gente está participando da mesa do Senhor, da ceia. Jesus também foi ferido. Jesus foi machucado na cruz do Calvário. Mas mesmo com ele sendo ferido, blasfemado, cuspido, ele pede água, lhe dá um fel junto com vinagre. Mas mesmo diante de todas as feridas que Jesus tinha, ele falou: Senhor Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo diante de todas as feridas, machucados que fizeram com ele escolheu perdoar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Paulo também foi marcado pela religião dos seus pais. A palavra do Senhor diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, adepto ao judaísmo, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, que foi um traço marcante na formação intelectual de Paulo. No seu trato quanto à lei, descrito na Bíblia, irrepreensível, Paulo era uma pessoa dura, Paulo era uma pessoa obstinada e inflexível. E talvez, querido, os traumas que você sofreu na tua vida te tornaram também duro, resistente, inflexível. Mas eu tenho uma boa nova para você essa noite, querido. Deus tem cura para você. Paulo também era uma pessoa marcada pelo seu passado. Muitas e muitas vezes Paulo foi acusado de ser um falso apóstolo, por causa do seu passado, de ser um homem violento, perseguidor da igreja de Cristo. E eu quero falar para os irmãos, querido, todo mundo tem um passado, mas o que importa é sabermos que se nós nos arrependemos de fato e de verdade diante de Deus, se nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o Senhor nos perdoou, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 1. Para que estão em Cristo Jesus. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se hoje você é uma nova criatura e o diabo tenta te acusar do teu passado, lembre a ele do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. Glórias ao nome do Senhor. Paulo também foi uma pessoa marcada pelas cicatrizes sofridas pelas suas perseguições, por causa do seu amor a Cristo e ao Evangelho. Ele diz lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 14, 19. Ele está pregando uma cidade. Aí sobrevieram, porém, os judeus em Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões. E o que fizeram? E apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Glórias ao nome do Senhor. 21. E tendo anunciado o Evangelho, naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o versículo 22, o que ele diz? Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa de entrar no reino de Deus. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 22. 2 Coríntios 11, 22. Paulo vai dar ali tudo que ele passou no seu ministério. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais.
muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Glórias ao Senhor. Passou fome, passou frio, não tinha roupa nem para vestir, foi apedrejado, escorraçado, açoitado. Sabe o que é quarentena menos um? É porque a lei era o seguinte: você tomasse uma quarentena, 40 chibatadas, você não podia tomar mais na sua vida. Então tiravam um para ele continuar tomando mais 40. 5 vezes 40. Deram 39, não deram 40, para ele pudesse outra vez tomar mais 39. E ele tomou 5 vezes. E quando eu olho para esse currículo desse homem, eu imagino o corpo de Paulo cheio de cicatrizes. Mas a maior de todas as marcas na vida de Paulo não foram as marcas da sua circuncisão como judeu, não foram as marcas das acusações que ele sofreu, muito menos foi as marcas das perseguições e das feridas que ele experimentou. Mas o que mais marcou a vida de Paulo, querido, foi o encontro que ele teve com Cristo. Pois após esse encontro com o Senhor, Paulo nunca mais foi o mesmo. Glórias ao nome do Senhor. Querido irmão, eu quero te perguntar aqui essa noite: será que você também carrega consigo algumas marcas? Pergunta assim, irmão: será que você carrega contigo algumas marcas aí? Eu chamo de marcas da vida. A marca de um abuso sexual que você sofreu na infância, coisa que ninguém sabe, só você e Deus. A marca do ressentimento, porque você foi ferido por alguém, ou você feriu alguém e não perdoou. A marca da rejeição, talvez por ter sido rejeitado já no ventre da tua mãe, abandonado pelo teu pai, ser criado por pessoas estranhas. Talvez a marca da violência, por ter crescido no meio de um ambiente tóxico, de uma família desestruturada, de pais violentos. A marca da perda de um ente querido de uma forma estúpida, às vezes por um assassinato, ou até mesmo a perda de um filho. A marca da traição. A marca, querido, da baixa estima. Nunca ouvi dos seus pais que eles te amavam, só palavras que te colocavam para baixo. A marca da separação dura e traumática. A marca de uma decepção de uma liderança. A marca de uma doença. A marca de um fracasso ministerial. São as marcas da vida. E existem também as marcas do pecado. O pecado marca a vida daquelas pessoas que se submetem a ele. Quantas pessoas hoje estão com suas vidas marcadas pela droga, marcadas pela prostituição, alcoolismo, adultério, roubo, corrupção, mentira, marcadas pelo peso e pela culpa do pecado do passado, marcadas pela dor da consequência dos seus pecados, porque pecado traz as suas consequências. No Salmo 38, Davi está falando aqui, Salmo 38, versículo 5 a 8. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, e sobre o modo abatido, ando de luto o dia todo. Arde meus lombos, e não há parte sã na minha cara. Estou aflito e muito quebrantado, com gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Glórias ao nome do Senhor, expondo
como que está o coração dele doente. Jeremias 30, versículo 12 e 13. Olha o que aqui Jeremias também fala. Porque assim diz o Senhor: o teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa, e não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Glórias ao nome do Senhor. Eu conheço um rapaz que ele cresceu dentro de uma família desestruturada, onde ele via todo dia o pai dele batendo na mãe. De uma vez que ela botou até um negócio no pescoço que deu uma fissura na coluna. Então, o modelo de família que ele cresceu era o marido arrebentando a mulher, batendo a mulher, ignorância, adultério. Então, quando ele entrou no relacionamento, ele começou a reproduzir o que ele tinha visto a vida toda dentro de casa. Ele também arrebentava com a mulher, adulterava, só que a mulher ficou grávida. E quando a mulher estava grávida, além dele bater nela, ele deu um monte de chute no estômago dela, na barriga, com a criança. E o que aconteceu com essa criança? Essa criança nasceu com deficiência física, mental. E desde quando a criança nasceu, uma coisa que a gente via no rosto, na face dessa pessoa, que não tinha mais alegria. E essa criança, quando foi chegando na época dos 12, 13, 14 anos, essa criança veio a falecer. O único momento que a gente vê ele alegre quando está drogado ou está cheio de cachaça, cheio de cerveja, porque não tem alegria. E eu imagino que ele é marcado pela culpa daquilo que ele fez com a sua filha e com a sua esposa. Ok? Existem pessoas que foram tão marcados, foram tão feridos, tão profundamente, que nem mesmo médicos, psicólogos, psiquiatras pode resolver o problema que está no seu coração. Só uma intervenção divina. As marcas foram tão profundas que geraram traumas, verdadeiras feridas abertas. E essas pessoas, feridas, com feridas abertas, têm trazido consequências para a vida deles, esse problema que está acontecendo no seu coração. Muitas delas estão depressivas, são iracundas, estão com problema de enfermidade na sua alma, síndrome de pânico, sentimento de solidão, raiz de amargura. Uma ferida aberta, muitas vezes quando ela é tocada, ela dói. Ela requer um cuidado especial, ela requer limpeza, curativo, porque se infeccionar, ela pode piorar. E eu quero te dizer aqui uma grande verdade, querido, para você essa noite. Jesus, ele se importa com as suas feridas. No livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. 30 a 17. Eu profetizo sobre a tua vida, porque eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois chamaram a repudiada, dizendo: é Sião. Já ninguém pergunta por ela, mas Deus vai perguntar. Deus se importa com as suas feridas, e Deus está interessado em tratá-las a partir dessa noite, em nome de Jesus. Quantos aqui se lembram da parábola do bom samaritano? Um homem, querido, ele é roubado, ele fica todo machucado e largado, deixado para morrer à beira do caminho. Então o bom samaritano, ele toma pela mão, aplica nele os primeiros socorros, e depois o leva para a estalagem, e paga o dono da estalagem para continuar o tratamento, até que aquele homem fosse totalmente restaurado. E eu quero dizer, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos encontra lá no mundo, roubados, machucados, feridos, deixados para morrer, e começa uma obra de restauração na nossa vida. É Ele quem nos conduz à estalagem, ao lugar preparado para tratar as nossas feridas, um lugar chamado igreja. E ali
Ele nos entrega nas mãos do Espírito Santo para continuar a obra de restauração que Ele começou. E eu quero falar para você, querido, é Jesus quem pagou o preço na cruz pela nossa salvação e pela nossa restauração. O interessante é que Jesus ele morre crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, como ele havia prometido, ele recebe um corpo glorificado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as marcas da crucificação continuam lá. Quando ele chega lá e se apresenta a primeira vez, Tomé não está junto, Jesus vai embora. Aí Tomé fala o seguinte: olha, se eu pegar lá do lado e colocar lá nas mãos, nos pés, eu não vou acreditar. Jesus se apresenta de novo e fala para ele: coloca aqui, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E ele toca lá. E Jesus, apesar de receber o corpo glorificado, apesar de ele agora estar lá no céu, assentado à destra do Pai, Jesus também tem marcas. Glórias ao Senhor. Ele se permitiu ser marcado por amor a mim e a você. E essas marcas representam o preço que Ele pagou pela nossa restauração. E é por isso que a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas marcas, nós fomos sarados. Deus Pai já providenciou a cura para todos os nossos traumas através de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, como esses traumas que marcam as nossas vidas, pastor, podem ser curados e cicatrizados? Glórias ao nome do Senhor. Primeiro, o Senhor utiliza, querido, a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Eu quero te perguntar, você já notou que dependendo do ferimento não precisamos de cuidados médicos, nem medicamento, o próprio corpo se cura? Quantos aqui já foi, está cortando alguma coisa com a faca, feriu, bateu no bom lugar, você não botou nada, mas o corpo foi se curando normalmente? A igreja, querido, é a família de Deus aqui na terra, onde pessoas feridas, rejeitadas, marcadas pela vida e pelo pecado devem ser acolhidas, amadas e tratadas. É no convívio do corpo que você é curado. Segunda coisa que Deus utiliza para nos curar: o Senhor Jesus, Ele utiliza a sua palavra. Olha o que diz lá no Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Glórias ao nome do Senhor. Você se lembra da cura do servo do centurião? O centurião vai até Jesus e fala o seguinte: olha, meu servo está em casa, está doente, o senhor pode ir lá curar ele? Aí Jesus falou assim: eu vou, estou indo. Ele falou: não, você não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno, mas diz uma palavra só e o meu servo ficará curado. Que eu sou homem de autoridade, eu falo para ele: se vai, ele vai. Falo para que ele faça isso, ele faz. Ele confiava na autoridade da palavra que saía da boca de Jesus. E Jesus falou assim: faça conforme a tua fé. Ele apenas liberou a palavra, ele não impôs as mãos. Ele não foi até lá naquele pessoa que estava doente, ele liberou uma palavra e o servo daquela mesma hora foi curado. Glórias ao nome do Senhor. Você se lembra de Naamã? Naamã vai até Eliseu, cheio de pompa. Eliseu nem vai se apresentar para ele. Pega um pequenininho lá do servo dele e fala assim: ó, fala para ele ir lá tomar um banho lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos. Naamã quase perde a sua bênção, a sua cura por orgulho. Porque muitas vezes a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos chama a gente tomar algumas atitudes para a gente receber cura. E aí estou indo embora, ele reclamando: lá na minha terra tem um rio muito melhor, esse rio Jordão aqui é todo sujo. Aí o servo dele falou assim: vem cá, se Deus pedisse alguma coisa difícil para você ser curado, você não faria? Ele só mandou: dá 7 mergulhinhos. E aí aquele homem começa a se desarmar, tirar toda a armadura, a pompa, que ele era general de guerra. Ele começou a expor a sua doença,
ele estava leproso, ele deu 7 mergulhos e ali ele foi curado porque ele submeteu a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Então Deus usa a igreja para ele ser curado. Deus usa a sua palavra, porque a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. A palavra de Deus tem poder para nos curar. Mas quando ela tem poder para nos curar, pastor? Quando ela se torna a revelação da parte de Deus para a nossa vida e nós nos submetemos a ela. Porque vai ter palavra, irmão, que Deus vai falar diretamente no coração, vai vir com uma flecha, vai vir com uma espada cortante, penetrante. Aí parece que Deus, parece que não tem mais ninguém na igreja. Deus falou comigo, essa palavra para mim. Né? Eu me lembro que a gente estava indo lá para Cabo Frio. A gente ia fazer uma visita e ia na praia. Fomos fazer uma visita Nova Vida lá. E aí o Divino Espírito Santo começou a ministrar minha mãe sobre a passagem na mão. O meu sobrinho, meu primo, o Wanderson, ele está com o corpo tomado de verruga, da cabeça aos pés. A mãe estava pensando até de fazer a cirurgia para tirar todas aquelas verrugas. E quando a gente estava chegando lá, o Espírito Santo falou assim: olha, pede para o Wanderson dar 7 verrugas lá em Cabo Frio. E aí ele foi lá, minha mãe foi contando: 1, 2, 3, 7. A princípio parecia que não tinha acontecido nada, irmão Adriano. Mas no outro dia, pela manhã, o corpo dele estava limpinho, as verrugas todas no chão. A palavra se tornou revelação. E ele se submeteu à palavra de Deus, e Deus operou um milagre. Eu me lembro também, falei aqui na reunião de oração, meu tio assim, estava aparecendo as manchas na cabeça dele, estava dando vitiligo. E Deus moveu minha mãe em oração. O Espírito Santo falou com ele: estou curando o seu irmão. E quando minha mãe falou com ele, aquelas manchas desapareceram. Ele foi totalmente curado, porque Deus cura através da sua palavra. Mas existem também feridas que são tão profundas que necessitam intervenção cirúrgica. Então o Senhor Jesus, ele utiliza a intervenção do Espírito Santo. No livro de Romanos 5, capítulo 5, eu já estou encerrando. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo pão alguém se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 2 Coríntios capítulo 15, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo que nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Próximo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás, e eles que fizeram novas. Qual é a intervenção do Espírito, querido? É quando Deus ele derrama o amor dele, que nos constrange sobre nós. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores. E esse amor é que nos lava, esse amor nos limpa, esse amor é que nos quebranta, esse amor é que revela o quanto nós somos preciosos para Deus. E esse amor, quando ele é derramado sobre nós, esse amor nos cura. Cura a alma. Eu me lembro que a gente estava fazendo uma reunião com a escola bíblica. O pastor falou assim: faz uma unção, ministra uma unção sobre eles. Começamos a ministrar uma unção sobre eles. As pessoas foram curadas na hora, outros repousaram. E teve uma irmã lá, a irmã Nilda,
estava passando um momento muito difícil na vida dela, e ela também repousou. A irmã Nilda, o marido dela não estava na igreja, ela estava começando a caminhar. Aí uma mulher ligou para ela e falou para ela: eu sou a amante do teu marido, estou grávida de gêmeos. Aí o marido começou a confessar que não era só aquele adultério que ele tinha cometido, não. Ele tinha cometido várias vezes com várias pessoas, dentre elas várias amigas dela. Agora você imagina como está o coração dessa mulher. Mas ele falou assim: olha, eu quero lutar pelo nosso casamento, eu quero que o nosso casamento seja restaurado. E ela falou uma coisa para ele, e diz assim: olha, eu te perdoo porque eu te amo. Vamos lutar pelo nosso casamento. Mas a camarada ficou penando, ela não deixava mais ele ficar na cama com ela, não tinha mais intimidade com ela, e ela estava muito machucada. Naquele dia que nós estávamos ministrando ali na igreja, quando ela repousou, ela teve uma visão, ela se viu, irmã Adriana, numa cama de hospital. E viu vários anjos ao redor dela de branco, como se fossem médicos. E eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Ela estava com a alma doente, Deus estava tratando a alma dela, estava curando ela. Algum tempo depois do restaurante completo, casamento, o marido se converteu, ok? Ela recebeu até os filhos da outra dentro de casa e perdoou todo mundo. Deus fez uma obra completa de restauração. E aí eu te digo como ser curado. Creia que Jesus, ele se importa com as suas feridas, que ele tem poder para curá-las completamente. E eu quero falar para você que me ouve essa noite: esteja aberto para o trabalhar do Espírito Santo na tua vida e coopere com ele e libere perdão a quem te feriu. Porque perdão, querido, não é um sentimento, perdão é uma escolha, e perdão traz cura e restauração. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, ele quer te marcar com o poder dele curador de uma forma mais profunda do que qualquer ferida que possa ter te machucado. Jesus, ele quer fazer uma cirurgia nessa noite, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo que faz a ferida e a sara. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer tratar feridas abertas aqui essa noite. E talvez ao tratar as feridas que venha doer. Porque muitas vezes a gente não quer, Senhor, não mexe aqui não, deixa quieto. Mas se você permitir o tratamento de Deus, no final só terá uma cicatriz. Não vai ver mais dor. E você poderá dizer como Paulo: ninguém vai me molesto, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas de Cristo. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que Jesus, ele tem poder, querido, de curar não apenas a tua carne, mas curar também a tua alma, curar o teu espírito. E se você deseja receber essa cura de Deus essa noite, coloca a tua mão no teu coração onde você está e fala para Jesus: Jesus, eu estou aqui e eu te peço, vem tocar as minhas feridas e venha curar a minha dor. Glórias ao nome do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, começa a quebrar cadeia, Senhor. Em nome de Jesus, o problema que fizeram com você, o problema que você faz com aquilo que fizeram com você, eu quero te convidar a você depositar no altar do Senhor, depositar tuas feridas, depositar a tua dor,
Deposita a tua tristeza, deposita no altar do Senhor nessa noite, porque Ele quer trocar o teu fardo. Você entrega isso para Ele, e Ele começa a liberar a cura sobre a tua vida, porque você está no lugar certo, você está no hospital de Deus. O médico está trabalhando na casa, o médico chamado Espírito Santo. Só que Deus, Ele não acredita em Ele. Ele vai atuar de acordo com aquilo que você permitir que Ele faça na tua vida. Então, se você deseja cura, peça para Ele nessa noite. Trata comigo, Senhor. Essa palavra é para mim, Senhor. Eu preciso, ainda dói, ainda machuca o que fizeram comigo, ainda me entristece, mas eu não quero mais sentir dor, eu não quero sentir mágoa, e eu não quero que isso atrapalhe a minha caminhada de fé na tua presença. Vem tocar meu coração, Senhor. Vem derramar esse amor que esse pastor está falando, Senhor. Esse amor que nos constrange, que é derramado sobre nossos corações pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, vem quebrar nosso coração, Senhor. Vem quebrar todas as cadeias, toda a resistência, porque essa noite, Senhor, nós queremos nos render à tua vontade, e nós abrimos o nosso coração para a ministração do teu Espírito, Senhor, no nosso homem interior, Senhor. Vem nos lavar, vem nos limpar, vem nos purificar, Senhor, e vem nos restaurar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor, esses elementos. Eu te peço, abençoa cada um que vai participar da tua mesa nessa noite. Em nome de Jesus, toma meu sutiã, Senhor, em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, trabalha no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura sobre a tua vida, que haja cura sobre a tua alma. Deus tira todo o peso, Deus tira todo o peso, Deus troca o fardo, lava, Senhor, o coração, Senhor, que Ele possa sair da tua casa de uma forma diferente, Senhor, com o coração todo aberto para liberar, para perdoar, Senhor, e para receber